Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, apesar de ser lindo, como os outros textos do mesmo autor, apresenta uma ideologia oposta aos ensinamentos bíblicos sobre o relacionamento conjugal. Enquanto Vinícius apresenta o relacionamento entre homem e mulher como sendo eterno enquanto dure, a Bíblia ensina que a regra para o relacionamento conjugal é até que a morte os separe. Esse é o tipo de ideologia que foi responsável também por aquilo que podemos chamar de banalização do adultério. O adultério em nossos dias tem sido algo comum. É comum se ler em site de notícias sobre rompimentos de relacionamentos de pessoas famosas, justamente por causa do adultério. E não só isso, há sites para falar só sobre esse tipo de coisa. O adultério está tão banalizado que a sociedade inverte o papel das partes. Quem trai é o esperto, é a sabidona, e o traído é o corno, é a otária, não é mais a vítima. Quem é que não se lembra do caso Fabiola, do gordinho da Saveiro, que ficaram vários dias aí expostos na mídia, na internet, viraram meme na internet, inclusive virou até música. Hoje o cidadão, a cidadã não precisa nem sair de casa para cometer o adultério. Ele começa ali, por meio do celular, no aplicativo de mensagem, por meio do computador, nos diversos sites que são criados para essa finalidade. Hoje na internet, especialmente no Brasil, existem vários sites que promovem encontro entre pessoas que são casadas e que querem pular cerca. Inclusive, um dos maiores sites do mundo nesse ramo é o Ashley Madison. Ele teve o seu banco de dados invadido em 2015 por hackers. E esses hackers divulgaram mais de 37 milhões de dados de usuários. Muitos desses usuários ficaram extremamente envergonhados, pois muitos deles eram políticos de nome, eram atores, eram artistas, e o pior de tudo, eram religiosos de grande influência. Algumas pessoas manifestaram a sua vergonha, pediram desculpa à sociedade, outros temeram perder o emprego, alguns perderam o emprego, relacionamentos foram desfeitos, casamentos destruídos, e até alguns suicídios foram relacionados ao vazamento desses dados. É interessante que, apesar disso, alguns sites desses tentam mostrar o adultério como algo bom. Inclusive, um dos sites tenta dizer que adultério é algo que pode, inclusive, salvar o relacionamento. Eles querem, no afã de tentar fazer-nos acreditar que o adultério é algo bom, eles se esquecem das consequências do adultério, da quebra de confiança gerada pelo adultério, dos relacionamentos destruídos pelo adultério, pelas barreiras criadas entre as pessoas por causa da traição do adultério, dos casamentos desfeitos por causa do adultério, das famílias destruídas por causa do adultério, e até do risco de morrer que muitos adúlteros correm. Mas principalmente eles ignoram a posição de Deus sobre o adultério. Deus abomina o adultério. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4, onde Deus diz que o esposo e a esposa sejam fiéis uns aos outros. No capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, nós temos um dos discursos mais duros de toda a Bíblia. Deus, por meio do profeta Ezequiel, relata o pecado e denuncia o pecado de seu povo. A forma como seu povo o abandonou e se entregou à idolatria, ao adultério espiritual, à infidelidade. Ezequiel usa como forma de ilustração a história de uma menina, um bebê recém-nascido, que foi abandonada por seus pais, por seus familiares,
logo após seu nascimento. Nem sequer os cuidados iniciais de um recém-nascido ela recebeu. Encontrava-se ainda com seu cordão umbilical em volta de sangue. Nessa ilustração onde a criança representa Israel, Deus encontra essa criança abandonada e suja e cuida dela. Ele a acolhe, ele a alimenta. E essa criança cresce sob os cuidados do Senhor. Ela se torna uma moça de grande beleza. Essa criança que outrora fora abandonada, desprezada, que não era ninguém aos olhos humanos, agora recebe um nome e um sobrenome, e uma colocação na sociedade por meio da aliança com o Senhor, representada na ilustração pelo casamento. Porém, sua beleza se tornou grande e conhecida, e essa garota, agora uma mulher, se envaideceu a ponto de esquecer que tudo que ela tinha havia sido dado por Deus. E ela resolve se prostituir, vai às esquinas da cidade. E segundo o profeta Ezequiel, ela era pior do que as outras prostitutas, porque as demais prostitutas se vendiam por dinheiro, para sobrevivência talvez. Mas Israel se prostituía por pura depravação, por pura ingratidão. Ainda diz o profeta que ela também sacrificou os filhos do Senhor diante dos outros deuses. E mais, ela ainda pegava todos os presentes que Deus deu a ela e dava a seus amantes. Grande foi a maldade daquela mulher, a ponto de Deus declarar a sua culpa e apresentar a sua condenação e anunciar a sua sentença, a morte. Embora Deus acuse Israel de ter esquecido dele, o Senhor mesmo promete lembrar ao seu povo os dias da juventude de sua filha adotiva para conduzi-la ao arrependimento. Deus ia lembrá-la de tudo de bom que ela viveu e recebeu de Deus, para que ela pudesse chegar ao arrependimento. E essa é uma promessa feita não somente a Israel, mas também uma oferta da graça feita a outros povos, a outras pessoas. Vamos representar ali na ilustração por Sodoma e Samaria. O juízo não é a última palavra da profecia do capítulo 16, mas essa mensagem se encerra com a promessa de restauração. A voz profética se encerra com um maravilhoso convite para o arrependimento e perdão. Ezequiel, no capítulo 16, ele mostra a verdadeira face do pecado de Israel. Ele é claro ao revelar quão maligno e abominável é o pecado aos olhos de Deus. Nós devemos resguardar nossa pregação da ideia de que a mensagem cristã não pode ofender ninguém. A Bíblia nos orienta a seguir a verdade em amor, nos orienta a ser brando na hora de denunciar o mal, porém ela não nos autoriza a diminuir a gravidade daquilo que Deus considera abominável. Ela não nos permite diluir a mensagem. A doutrina do pecado ela é extremamente desagradável, mas as pessoas precisam ouvir esse lado da mensagem cristã, ou não saberão o que precisam para ser salvos. Porque o pecado é tão abominável e maligno diante do Senhor, que a única solução para o ser humano ser perdoado é através do sacrifício de Cristo. Que por meio da sua morte e ressurreição, ele é o único capaz de perdoar os pecados e reconciliar o ser humano com Deus. Por isso, precisamos ter a perspectiva correta sobre nós. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? A Bíblia diz que somos pecadores, que todos são pecadores, que Deus olhou do céu para a terra e não havia um justo nenhum sequer. E isso é muito sério. É muito grave, mas Deus quer nos perdoar, quer promover restauração. Deus quer que tenhamos vida e uma vida abundante. E o pecado ele nos priva de um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais forte com Deus. O pecado nos priva também de um relacionamento com as outras pessoas. E como aconteceu lá com a igreja de Éfeso, e está expresso lá em Apocalipse capítulo 2:5, quando Deus diz para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa.
Deus chama a igreja ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento, a olharmos, a analisarmos a nossa vida e vermos onde erramos e onde temos errado e nos arrependamos e começamos a fazer as coisas da forma correta, conforme a vontade dele. O capítulo 16 do profeta Ezequiel ainda nos leva a ter uma perspectiva correta sobre Deus. Quem é Deus? Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, mas ele também é santo e justo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não tolera o pecado. Ela ainda diz que a única coisa que pode separar o ser humano de Deus é o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. A mensagem do profeta Ezequiel no capítulo 16 se encerra com esperança, com chamado ao arrependimento. Ainda é assim em nossos dias. A palavra de Deus para nós é de amor e de misericórdia. O Senhor, que é rico em misericórdia, promete arrependimento, perdão e restauração em Jesus Cristo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos concede e nos oferece a vida eterna. Esse é um momento para você refletir e avaliar a sua vida, avaliar a sua fé, avaliar a sua fidelidade. Deus, ele te criou para amá-lo e para amá-lo com exclusividade, com fidelidade, acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, com todas as suas emoções, com todos os seus sentimentos, de toda a sua alma, espiritualmente, de todo o seu entendimento, usando a sua razão, o seu raciocínio. Cristo morreu para tirar os seus pecados e não o seu cérebro, de toda a sua força. Ou seja, o amor, ele tem que ser vivido, ele tem que ser exposto na sua vida, na minha vida. Nós devemos realmente viver como quem ama a Deus. Não adianta falar que ama a Deus e viver uma vida totalmente diferente e distante daquilo que Deus quer para mim e para você. Que Deus nos abençoe.